E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tema da semana: vencendo o mal com o bem. Olá, amigo da Novo Tempo. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais uma vez na nossa roda de conversa sobre a Palavra de Deus, que todas as semanas levamos até você através de uma gostosa discussão sobre a Palavra de Deus. É sempre bom estudarmos juntos, especialmente recebendo convidados aqui no programa. Hoje nós recebemos dois amigos que já passaram por aqui em algum momento e eles são pastores de igreja com muita experiência, homens que já viveram muitas coisas importantes na causa do Evangelho e hoje vêm ao programa participar com a gente. Tenho o prazer de receber o pastor Marco Lamarques. Como vai, prazer, pastor? Muito bem-vindo aqui com a gente. Lanza? Obrigado, viu? O pastor Marco é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de uma região aqui do interior de São Paulo, na cidade de Jacareí. Podemos dizer assim que ele já é um personagem muito conhecido de vários programas, participando tanto do Lições da Bíblia quanto dos programas da Darleide, que é uma pessoa com bastante experiência que vai nos ajudar hoje. E com ele também o pastor Heber Mascarenhas, que trabalha como pastor de rebanho também. Aliás, pastor, o senhor está trabalhando em que região hoje? Aqui mesmo em São José dos Campos, né? Estou no distrito do Colonial. Aproveito para mandar um abraço para toda a turma lá do Colonial. Ah, que beleza. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Que maravilha. Pastor Heber também, um pastor de muita experiência, já com experiência como missionário em outros países e já exercendo muitas funções ao longo do seu ministério. E tem sido uma bênção, né? Essa experiência que você agregou no seu ministério em várias regiões do mundo como missionário, não é, pastor? Com certeza, foi um privilégio que a igreja me deu de servir em vários países na África, né? E aprendi muito lá. Aproveito para mandar um abraço para os meus amigos de Cabo Verde. Eu sei que eles muitas assistem, pessoas, né? exatamente. Angola também. Angola também. Eu não trabalhei em Angola, mas tenho alguns amigos angolanos. Um abração assim do coração para todos os nossos irmãos da África. Exatamente. Fica reforçado aqui por todos nós esse abraço aos nossos amigos ali. E o pastor Marco é sempre envolvido com um tema muito especial, muito importante, evangelismo, família. Aliás, tem sido assim foco dos seus estudos, inclusive o tema da família, não é, pastor Marco? E um privilégio o que o mesmo pastor Heber comentou, que a igreja tem nos proporcionado, que é continuarmos estudando, né? E hoje em dia a família está extremamente ameaçada, infelizmente, e é necessário que a gente entenda qual que é o propósito de Deus, qual que é realmente a grande lição que Deus quer que nós aprendamos juntos no casamento, juntos com os filhos, com a família. E a gente cada dia está descobrindo mais informações a esse respeito e crescendo nesse compromisso, nessa experiência com casais, com família. Que bom, é muito bom. Isso é um tema também importantíssimo, né? Sim. E a gente está sempre falando aqui para as famílias que acompanham o programa Lições da Bíblia. Temos que reforçar sempre... E a igreja é família, né, pastor? A igreja é família, claro, né? Exatamente. A família da fé. Isso aí. Muito bom, gente. Podemos começar então a nossa conversa. Eu quero convidar a vocês que estão em casa, a gente aqui, para fazermos uma oração. Convidar aqui o pastor Marco para fazer uma oração para a gente começar. É gratificante para nós, Senhor, recebermos o privilégio, a Tua palavra, das Tuas mãos. E podemos entender, podemos conhecer, podemos receber o direcionamento, o caminho para a nossa vida. Amém. Nesse momento estamos recapitulando alguns aspectos do Teu plano para nós. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e abençoe a todos nós, a quem está conosco, nos assistindo, para que sejamos uma só família e estejamos tocados por Teu poder e por Teu amor, em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui no programa Lições da Bíblia, nós sempre oferecemos para você a oportunidade de estudar a palavra do Senhor e crescer no conhecimento da salvação. É por isso que em todos os programas nós oferecemos este curso bíblico, esta série chamada Princípios, porque nós amamos estudar a Bíblia e queremos que você que está em casa também tenha esta alegria e peça o seu curso bíblico. Quem sabe você está ligando pela primeira vez na TV Novo Tempo neste momento
e acompanhando o programa Lições da Bíblia pela primeira vez também. Então você pode solicitar esse curso bíblico através do telefone código de área 12 21 27 31 21, código de área 12 21 27 31 21. É através desse telefone que você vai ser atendido, sempre no horário comercial, e você vai poder dar os seus dados de endereço, etc., que as pessoas da Escola Bíblica, os nossos amigos da Escola Bíblica, vão enviar para você. Nós temos já mais de 1 milhão de alunos no Brasil estudando a Bíblia com o Novo Tempo, através dos 18 cursos bíblicos que nós oferecemos em todos os programas da TV Novo Tempo. Você também pode solicitar através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, e ao você entrar no blog do programa, à direita vai ter este banner aqui, esta imagem da revista, e você vai poder clicar, fazer o seu cadastro e nós enviaremos para você com muita alegria, tá bom? Peça, vamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus, porque esse é o grande objetivo também aqui no programa Lições da Bíblia. Bom, amigos, nós vamos agora assistir, e os amigos que estão em casa com a gente, o vídeo Palavra do Autor. Acompanhe com a gente. Well, the main point of the book of Romans. O ponto central do livro de Romanos, e é algo incrível, é como se alguém tivesse lido o livro Guerra e Paz de Tolstói e lhe perguntassem sobre o que trata esse livro. É sobre a Rússia. E o ponto central no livro de Romanos para aplicarmos em nossas vidas, acredito que de muitas formas poderia ser amor a Deus e amor aos nossos semelhantes, porque somos pecadores, estamos quebrados, somos seres humanos caídos, e Deus, por seu imenso amor por esse pequeno planeta num cosmos tão imenso, enviou seu Filho para ligar essa terra ao céu com uma proximidade que não pode ser destruída. Só pense que o Criador desceu, viveu nesta terra, tomou a forma humana. Eu tenho um estudo bíblico, que não tenho como pregar agora, em que Ellen White afirma que Jesus sempre terá sua natureza humana. Mas isso é muito pesado, você pode provar com a Bíblia? Sim, eu posso provar com a Bíblia. O Criador sempre terá sua natureza humana, que mostra a ligação que os seres humanos pecadores e caídos podem ter com o Criador do universo através de Jesus. Penso que, de várias formas, a mensagem do livro de Romanos que devemos ter em nossa vida é que Deus derramou sua graça sobre nós, favor imerecido, de maneira que não merecemos. Então, precisamos, da melhor maneira possível, derramar essa mesma graça imerecida sobre os outros. Tentar mostrar aos outros e manifestar em nossa vida o amor, assim como Deus manifestou o seu amor por nós, através de Jesus Cristo. Está aí o vídeo Palavra do Autor. É sempre bom ouvir aquele que organizou este material a respeito do livro de Romanos, relembrando a você que nós estamos chegando na penúltima etapa dessa temporada e o grande objetivo dessa temporada foi relembrarmos os aspectos históricos da Reforma Protestante que Martinho Lutero iniciou, 31 de outubro de 1517, completamos agora no último 31 de outubro, 500 anos, e o estudo do livro de Gálatas antes e agora de Romanos vem coroando esse período de comemorações a respeito da justificação pela fé, a salvação pela fé em Cristo Jesus. O livro de Romanos, como você já está acompanhando e os amigos que estão com a gente aqui, é um livro extraordinário. A gente já sabe que Paulo teve os seus objetivos ao escrever este livro, objetivos semelhantes quando ele escreveu o livro de Gálatas, e antes que as heresias chegassem em Roma, ele já escreveu logo para livrar as pessoas daquele conflito entre os cristãos judaizantes e os cristãos gentílicos, que era realmente a base do problema nesta região. E hoje, nesta semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre conselhos sobre a vida prática do cristão, religiosa, social, que é vencendo o mal com o bem. Aí eu pergunto para vocês, pastor Heber, é possível vencer o mal com o bem num mundo tão mal, tão enraizado na maldade como nós estamos? Uma pergunta bastante razoável, pertinente nos dias
difíceis, né, solenes, em que nós estamos vivendo. Mas é o desafio do cristão, foi o que Jesus fez. Ele viveu num ambiente corrompido, né, os apóstolos também, mas eles foram vitoriosos e fazendo bem, fazendo a vontade de Deus, que é a representação do bem. A vontade de Deus é a representação do bem que deve ser o modelo para todos nós. Às vezes a gente acha que o tempo de Jesus ele foi menos corrompido do que os tempos atuais. É difícil essa relação, porque a corrupção faz parte da humanidade depois do pecado, né? A gente vê, desculpa, pastor, a gente vê ali a questão, o final do governo grego e o começo do governo romano, e depois aquela influência grega, da cultura grega, principalmente do pensamento grego. Inclusive, Paulo, na teologia de Paulo, ele é muito prático, quando ele faz aquelas aplicações dos argumentos dele, teológicos, ele usa aplicações bem práticas, ilustrações bem práticas, que era o sistema grego de discurso, de argumentação. Mas a influência grega não era só cultural, mas também havia uma influência até da promiscuidade, que não era vista como algo errado, tanto pelos romanos como pelos gregos, e essa cultura, quando Paulo fala ali em Corinto, e mesmo no livro de Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, ele fala sobre essa questão muito séria. Era ali uma junção de cultura com maldade. E aquilo era visto como algo normal, né? Não havia problema nenhum. Lembrando que o governo romano daquela época era um governo, Roma era um império em decadência, era um império que estava já perdendo o seu brilho, e a corrupção, a violência, o abuso, a promiscuidade, todo tipo de vício eram coisas presentes e muito semelhante ao que vemos hoje aqui. Exatamente, exatamente. Aliás, o texto principal aí, pastor Marco, do nosso manual de estudos, que ele vai permear tudo aquilo que vamos discutir hoje, e você pode acompanhar no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 2. Eu até queria que você lesse, pastor, esse texto. Pois não? Ele é fundamental para a nossa compreensão daquela época, daquele tempo que estava acontecendo, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, nesse contexto, pastor Heber, Paulo estava convidando os cristãos a viver uma vida elevada, nobre, obediente, diferente do que a população vivia? Absolutamente sim. Esse era o desafio, e ele também não estava dizendo que era fácil. Era o desafio, era o alvo que ele propunha para os crentes daquela época e para nós também, né? Não mudou nada para nós nos tempos que nós vivemos. Mas ele não está dizendo que é fácil, não. Ele colocou isso como um alvo, um desafio, e que pode ser atingido se nós nos colocarmos à disposição do Espírito de Deus. Pois não, pode completar. Eu diria o seguinte, que o segredo para ser um bom cristão não está tanto em conhecimento da Bíblia ou das doutrinas, mas está no desejo de fazer a vontade de Deus. Muito bom, pastor, isso. A prática pelo poder da vontade, né? A prática do cristianismo. Inclusive, isso que você perguntou, que o pastor Heber estava comentando aqui, foi muito interessante. Será que é possível vencer o mal com o bem, né? Mais ou menos, você consegue preencher um recipiente que está cheio de algo com outra coisa? Qual seria? Já está cheio. Como é que você vai encher com outra coisa? O que você teria que fazer? Um ambiente, por exemplo, contaminado com algo puro? Vamos dizer ali, o teu copo está aqui, está cheio de água. Eu quero encher de uma água diferente, vou dizer, uma água que veio do Monte Fuji, né? Uma especial para o pastor Lanza. Qual a melhor maneira de você colocar essa nova água aí dentro do teu copo, que está cheio já? Pois é, temos que esgotar isso aqui. Então, você tem que jogar fora isso
para preencher com essa água nova. O que Paulo está querendo dizer para nós, ele fala assim, não se conforme com essa cultura que nós comentamos, que veio da sociedade romana, da sociedade grega, dessa confusão de interpretações, desse panteísmo todo. Não se conforme com isso. Agora, tá, mas o que a gente tem que fazer? Nós vimos que em Cristo nós temos coisas boas, que Deus tem uma coisa boa para nós. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esvaziar, eu tenho que tirar essas crenças que eu carrego, analisando-as e vendo-as que elas não estão me levando a lugar nenhum. Exatamente. E eu tenho que preencher isso. Agora, eu não consigo preencher isso se ainda eu estou cheio dessas coisas. E lá no livro de Gálatas, se eu não me engano, Paulo diz assim, tirem essa roupa velha e coloquem a roupa nova. E agora, ele fala assim, não se conformem. Ele diz, não se acomode, não diga assim, é assim mesmo, quem sabe alguém que está nos assistindo está dizendo assim, olha, eu já tenho esse vício há muito tempo, eu tenho esse hábito, eu herdei dos meus pais, eu não consigo. É hora de esvaziar o copo. Exato. Dessa água contaminada. Não estou dizendo que a tua está contaminada, a tua está boa, pastor. A minha está boa, eu estou Mas tomando assim, aqui. trazer coisa nova, purificada. E esse processo, Claro, entendi. ele é divino. Você mencionou hábitos, né? Os seres humanos, eles têm uma dificuldade. Todos nós nascemos, como podemos dizer, com um defeito de fábrica, não porque Deus o fez assim, mas porque Resultado do é pecado. resultado do pecado, né? Então, os descendentes de Adão nasceram com esse defeito, que é uma doença chamada pecado, ou seja, a nossa vontade, os nossos desejos estão contaminados. É um problema que nós temos que lidar com ele. Por isso que, em nenhum momento, Paulo diz que é fácil essa mudança. Nós precisamos lutar contra essa natureza. Claro. E alguns acham que essa luta se resume ao batismo, e não é assim. Muitos acham que no batismo, eu vou me tornar uma nova criatura, como diz a Bíblia. Mas, na verdade, o batismo é uma experiência pontual e essa renovação de mente é um processo. Tem a ver com a santificação. Com a santificação, com a mudança de E cada um tem o seu hábitos. tempo, né, pastor? Tem o seu tempo, mudança também dos desejos, da vontade, né? Enfim, é uma mudança completa. Não é à toa que eu marquei aqui um pensamento do nosso Claro, por amigo favor. Lutero, estamos falando da história da Reforma, né? Comemoração da Reforma. Ele falando sobre isso, ele falou o seguinte, olha, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Então, Excelente frase. Que é o esvaziar do copo, né? Que é você está tirando aquela crença que você carrega, porque a gente está falando, vamos falar um pouco sobre família, puxar a brasa para o meu assado aqui, mas a gente, no contexto psicológico, da psicologia mesmo, dos estudos que são feitos com a família, principalmente na área sistêmica, a gente aprende que o indivíduo é aquilo que a família desenvolveu nele. Então, aquilo você carrega para o resto da vida, naquele círculo teu familiar que é mais próximo, mãe, pai, irmãos, aí o círculo mais abrangente que é a rua que você cresceu, a cultura que você cresceu, e aquilo você carrega, essas crenças você carrega para toda a vida. A maneira de sentar à mesa, horário para dormir, a maneira como você resolve teus problemas, enfim, aquilo está impregnado em você. E muitas vezes você leva aquilo para o casamento e interfere no relacionamento do casamento. Mas quando você entende que aquelas crenças não são as únicas e as mais corretas do mundo, que você precisa negociar com o teu cônjuge, que também trouxe essas crenças, você começa uma operação de crescimento. No cristianismo é a mesma coisa. Você precisa entender que as crenças que você trouxe, Exato. que muitas vezes você achou que eram corretas, isso que Paulo disse lá para os romanos e para os outros cristãos e gentios e aqueles que não eram judeus, né? As outras nações, era uma mudança. E esse processo, o pastor Heber até falou, pastor Lanza, ele é diferente para você, para o Heber e para mim, Marco. Exatamente. E para os amigos que estão em casa. E quem está assistindo a gente também. Exatamente. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente está batendo aqui e alguém está dizendo, pastor, eu já entro e saio da igreja há tanto tempo e isso está impregnado em mim, eu não consigo tirar. Você que está me ouvindo, você que nos ouve aqui, é um tempo seu. Exatamente. Quanto que você trouxe para a sua vida? Quantos anos você viveu isso? Não dá para não é para desanimar, não é para desistir. Eu preciso chamar um intervalo e já Ok. eu volto. Eu quero partir exatamente desse ponto para a gente entender outros aspectos do apóstolo Paulo e você não saia daí porque nós voltamos já já.
Já estamos de volta com a nossa gostosa conversa aqui no estúdio, com os nossos dois pastores amigos que visitam o programa nessa semana, os pastores Marco Lamarques e Heber Mascarenhas, que estão conversando com a gente sobre o seu entendimento, o entendimento deles a respeito de Romanos capítulo 12 e parte do 13, que é o tema desta semana. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, ir acompanhando os textos que estamos estudando. Falando em texto, puxando todo esse contexto que vocês já falaram, o verso 1 tem algo interessante no capítulo 12, pastor Heber, que eu queria que você comentasse um pouco, que fala sobre essa questão do culto racional. A que Paulo estava se referindo a respeito disso? Olha, o culto racional é, a meu entender, segundo eu compreendi, é a sua disposição de aceitar a vontade de Deus em sua vida e se comprometer diariamente a viver de maneira cooperativa e amigável para com Deus. Então, o culto, o que é? É uma adoração, é você abrir o coração ao Criador, reconhecê-lo como seu Deus, reconhecê-lo como seu soberano, como seu benfeitor, o doador da vida. Exato. Então, a cada dia, você deve render esse culto a Deus e reconhecer essas coisas. É como se a mente se renovasse a cada Renovação, dia, né? Aquela renovação da mente que Paulo fala, Isso. Esse é o nosso culto racional. E essa renovação só é possível em Cristo, né? Como nós estávamos conversando aqui agora há pouco no primeiro bloco, e você que está em casa está acompanhando, não tem outra forma. Quer dizer, você não consegue renovação da mente seguindo um líder humano, seguindo a mim, ou aos colegas pastores que estão aqui, ou fazendo propósitos humanos. Você até pode renovar propósitos, mas a renovação da mente, ela só é possível pelo poder de Deus, que é Cristo vivendo dentro da gente. É um poder externo, é um poder externo. E o grande problema para nós é nós entendermos onde nós ficamos e onde Deus fica. Porque muita gente entende, às vezes, que tem que fazer coisas para ser aceito por Deus, e tem outras pessoas que acham que não tem que fazer nada. E Paulo diz assim, ó, no verso do 12:1, ele diz assim, vocês têm que ter um culto racional, não é um fideísmo, é fé. Fideísmo é você agir de maneira cega, sem saber por quê. Fé, você está entendendo aquilo, você está se entregando, mas você entende que aquele Deus está mudando. E esse poder que muda, esse processo que muda, aliás, Paulo fala em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz que o mesmo poder que começou a boa obra, e depois no 2:13 ele fala assim, Deus opera o querer e o fazer. Quer dizer, todo o processo até de querer é de Deus. E à medida que a gente vai se aproximando, a gente encontra esse conflito. E quer interferir no trabalho de Deus. A gente quer viver aquela crença que a gente trouxe. E Deus entra e fala assim, não, é racional. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha mente vai sendo renovada. Exato. E mais eu me separo desse ambiente. Exatamente. Aliás, pastor Heber, toda a parte teológica, doutrinária do livro de Romanos, ela termina pelo capítulo 11, os embates sobre a doutrina da salvação, a teologia da salvação. E a partir do 12 até o final do livro de Romanos, Paulo ele fica mais nas questões práticas. Isso pode demonstrar que a prática do cristianismo verdadeiramente só vem depois de uma aceitação do que é Cristo em nossa vida? Se você inverter isso, causa problema? Causa problemas. Se você for querer ser um cristão justo, correto, verdadeiro, genuíno, sem Cristo, você vai perder tempo, né? Você tem que abrir o coração a Jesus, reconhecê-lo como seu salvador pessoal, reconhecer o seu grande amor, sua disposição de ter deixado os céus, de ter vindo a este mundo, ter sofrido tudo, uma vida perfeita, sem pecado. E para que ele fez isso? Para conquistar o direito, veja só, de conquistar o direito de ser o meu sacrifício para sofrer o meu castigo eterno na cruz do Calvário. E ele fez isso por mim. Se eu aceito essa disposição dele, reconheço o amor dele por mim, inevitavelmente eu vou ter amor por ele também e vou procurar imitá-lo e ser um bom cristão por amor a ele. Eu acho até, pastor Lanza, que quando Paulo fez esse discurso, os judeus entendiam muito bem, porque eles lembravam do tempo de Moisés, do tempo dos patriarcas, quando o animalzinho era trazido para o sacrifício.
E a orientação era que o animal não podia ter defeito, o animal tinha que ser levado ali como o melhor, tinha que ser o melhor do rebanho. O adorador tinha que levar o animalzinho. Quer dizer, quando nós levamos para Deus, nós temos que levar o nosso melhor. Pode ser que o meu melhor esteja contaminado, contagiado, influenciado por esquemas de pensamento, mas eu tenho que levar o que eu sou, do jeito que eu sou. E esse poder, então, essa confiança, essa sinceridade é aceita, como era aceito o sacrifício do que representava Jesus, o Cordeiro, né? E aí, Deus é que opera a obra. A gente pensa, como é que eu posso mudar a maneira até de pensar? Deus é que opera em nós o fazer e o querer. Como é que eu posso? É um milagre. Por isso que você falou muito bem, colocou muito bem, um poder divino e externo, não está inerente em nós. Até mesmo a vontade de que isso aconteça, dessa interferência de Deus e do relacionamento com Deus, é algo que nós lutamos contra. Exatamente. E aqui vem um detalhe, pastor Heber, e aí com a sua experiência cristã e com tudo aquilo que estamos conversando aqui com os nossos amigos que estão em casa, Paulo falou muito sobre a lei e a graça no livro de Romanos. Mas às vezes a gente fica mais preocupado com a letra da lei, o cumprimento da letra da lei, em fazermos aqueles atos cumprindo a letra da lei, do que preocuparmos com o espírito desta lei, o que está por trás da letra da lei. Como é que a gente faz para buscarmos esse enriquecimento na nossa vida cristã, esse amadurecimento cristão, quando a gente passa daquele estágio de ficarmos ali presos na letra da lei e buscarmos mais o espírito que está por trás da lei? Isso seria o legalismo, né? Você dá tanta importância para o cumprimento da lei sem se importar com a pessoa que Deus quer salvar, e às vezes nós estamos matando-a com a lei do próprio Deus, né? Os próprios sacerdotes, quando eles acusaram a Jesus, eles procuraram fazer o seu trabalho, levá-lo para a cruz, para poder cumprir a lei, né? Ou seja, não queriam entrar nas horas sabáticas, em outras atividades. Então veja que absurdo, mataram o Criador, apressaram o processo de levá-lo a um julgamento e à morte, e depois cumprir a lei que eles julgavam ser importante, como de fato é importante. Mas é aí que está. Se você pega a lei desprovida do Espírito de Deus, Deus é amor. Deus é amor, a Bíblia diz. Ele nos ama muito. Claro que é um Deus de ordem, por isso que ele tem uma lei. Mas aquela lei que ele também respeita, ele cumpriu. Ele cumpriu através de Jesus, ele cumpriu toda a lei. Se houve alguém que cumpriu toda a lei nesse mundo perfeitamente, foi Jesus. Então, quando nós erramos, nós oramos e pedimos perdão em nome de Jesus, pela justiça de Jesus, somos perdoados, mesmo que a gente erre. Então, essa é a boa notícia. Se caímos, tropeçamos, nós não somos rejeitados. Exatamente. Pelo amor de Deus, nós recebemos o perdão quando reconhecemos a justiça de Jesus. Você me deixa um gancho aqui para o pensamento. Eu queria até que o pastor Lamarques aproveitasse isso e ouvir a sua opinião. Ele fala sobre a questão de nos preocuparmos com os outros também, com o nosso semelhante, né? Com a nossa fé, com a nossa vida, mas também com o nosso semelhante. E justamente no capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 3 até o 21, a gente vê isso, essa preocupação de Paulo de como devemos revelar esse amor pelos outros, né? Dentro dessa luz do livro de Romanos, o que você pode resumir de todos esses versos, capítulo 12, versos 3 a 21? Você vê até ali a palavra, a expressão de Paulo está de forma imperativa. Isso é praticamente uma ordem, mas ela acaba sendo um resultado natural dessa nova vida que a gente tem em Cristo Jesus. Essa mudança de esquema, de crenças que nós trazemos conosco, que é o ser humano, sou eu acima de tudo, e nós estamos vivendo numa cultura que socialistas, filósofos e especialistas em relacionamento, pastor Laerte, eles comentam que a era do individualismo, né, e por outro lado é a era de sofrimento, de separação, do isolamento. Então, nós somos incentivados a vivermos para nós. Até os ambientes hoje para
para se morar, são apartamentos pequenos, você vai no supermercado, a comida é para uma pessoa, né? Não fazendo uma apologia contra os meios de comunicação, as redes sociais, mas muitas vezes você é incentivado a viver o teu mundo dentro da rede social, né? Agora, como é que fala sobre relacionamento, se preocupar com o outro, se você está sendo ensinado aqui a se preocupar consigo mesmo e sobreviver? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, naturalmente, esta mudança de crença vai passando para você também, e esse espaço que você tinha, essa outra crença, o contexto que você vive, Paulo não se conforme com isso, ele vai mudando, é natural. Eu tenho uma frase, você deve conhecer um amigo meu, Daniel Silveira, lá de Osório, do Rio Grande do Sul, um grande amigo meu, um conselheiro. Ele me disse, anteontem nós estávamos conversando, ele falou assim, que aprendeu como pastor uma ilustração: justificação pela fé é comprar passagem, santificação pela fé é embarcar no ônibus, e glorificação é chegar no lugar. Então, quando nós compramos a passagem, a gente aceita a justificação de Cristo, aceita Cristo em nossa vida, nós entramos nesse ônibus, nessa composição, nesse trem, ou seja, nesse veículo para nos levar, a gente começa naquele ambiente, receber um monte de informação, e uma delas mais importante é o relacionamento com os outros, que é algo muito difícil. Mas à medida que eu me aproximo de Cristo, isso acontece no ambiente conjugal, na família, profissional, na medida que eu me aproximo de Cristo, mais eu me aproximo dos outros e começo a entender que os outros são tão importantes como os meus interesses, a minha vida. E eu termino dizendo assim, uma frase que eu aprendi: hoje nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Deveríamos, em Cristo, amar as pessoas e usar as coisas. Exatamente. Isso é o foco certo, né? Falou no relacionamento com os outros, né, que a gente vê a prevalência do eu. O eu tem que se destacar, tem que ser melhor do que os outros. Até existe um estímulo para isso na nossa cultura, né? Competição desenfreada. A Bíblia fala aqui no verso 10 de Romanos 12, devemos dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Isso, se a gente falar isso aí no mundo, aí fora, esse cara é doido. Vai ser considerado até como um bobinho ali. Bobão, né? Um bobão. Um bobão. Capacho dos outros, alguém Exato. Humildade. Se Deus, que é Deus, Jesus, que foi Jesus e é o nosso Deus, ele falou: aprendei de mim que sou o quê? Manso humilde de coração. E humilde de coração. Humildade. O relacionamento com os outros deve ser marcado pela humildade. Tem um ditado africano que eu aprendi lá na África. Não é um ditado, uma pequena alegoria. Os olhos não estavam vendo bem, como os meus, né? Estava precisando de portar óculos, né? E os olhos não enxergavam bem, e o corpo corria perigo, naturalmente, né? Então, os olhos disseram para as orelhas, né? Aliás, para o nariz. Perdão, para as orelhas. Já faz tempo que eu isso. Vocês me ajudam a carregar um óculos? Porque para portar um óculos você vai precisar do quê? Das duas orelhas e do nariz. As orelhas, mas o que a gente vai ganhar com isso? Não, é cooperação para o corpo, para o bem do corpo. Né? Não. Tá bom, a gente vai ajudar. Mas restava ainda a cooperação de quem? Do nariz. Do nariz. Aí, quando os olhos perguntaram para o nariz: você ajuda? Ele deu uma torcida: não, eu não vou ajudar. Muito individualista, né? Ele, com o nariz um pouco empinado, ele não quis ajudar e pronto, não vou, e não teve negociação. Então, sem a ajuda do nariz, não havia óculos na frente dos olhos. E o corpo teve que continuar a trabalhar sem andar sem enxergar óculos, direito, sem né? enxergar direito. E num dado momento estava subindo uma escada, os olhos não viram bem, os pés tropeçaram e o corpo caiu e quebrou o nariz. Primeiro a ser quebrado. O primeiro mais a ser sofreu. quebrado. Foi o que mais sofreu. Essa é uma alegoria perfeita para a sociedade de hoje, né? Só me permita As colocar... pessoas querem os benefícios, querem usufruir dos privilégios, mas sem pensar no bem comum, né? Isso é muito bom que o pastor Heber colocou, e até eu me lembrei de uma pesquisa
realizada na Inglaterra, da Associação Médica de lá, eles descobriram, aliás, não é uma pesquisa, foram 181 pesquisas, o universo de respondentes foi muito grande, mas eles descobriram o seguinte, que quem se isola tem mais de 20% de chance de infartar, aliás, 30 e poucos por cento de chance de infartar e 20 e poucos por cento de chance de ter um derrame. Quando Deus criou o ser humano, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Deus estava falando ali sobre relacionamento. Então, quando Deus estava falando, Ele estava preocupado não só com uma regra religiosa, Ele estava falando sobre a tua sobrevivência. E essa aplicação que o pastor Heber fez é muito importante. Nós estamos prejudicando a nossa saúde quando nós nos isolamos, quando nós vivemos para nós. Por isso que, humanamente, a gente não pode resolver isso. O milagre de Deus nos leva a vivermos uma vida saudável, uma religião que nos aproxima dos outros pela graça e pela comunhão com Deus. Acabamos sendo saudáveis e evitamos de termos um infarto, um derrame ou algo mais. Até sintomas de depressão a pessoa que se isola tem. Amigos, nós vamos para mais um intervalo e logo após, então, esse intervalo, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa relação do cristão com o Estado, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 13. E vamos discutir um pouco sobre isso. Você não saia daí, porque já a gente está de volta. E já voltamos com o programa e já é o terceiro e último bloco do programa dessa semana, passa muito rápido, conversando aqui com os pastores Heber Mascarenhas e Marco Lamarques sobre esse tema mais prático do cristianismo, essa vivência mais prática, pagando o mal com o bem, vivendo numa sociedade corrompida como servos de Deus. E estávamos conversando sobre essa atitude mais social, a importância de pensarmos também no outro, no semelhante. E só para a gente amarrar e partir para a pergunta que eu falei para vocês antes de chamar o intervalo, às vezes, num ambiente cristão, na sua comunidade, na sua igreja, às vezes a gente vai com o espírito de pouca cooperação. E às vezes muitas confusões poderiam ser evitadas entre as pessoas se a gente tivesse mais espírito de cooperação. De repente você que está em casa, imagina bem o que eu estou falando, né? Se tem um local que às vezes acontecem algumas confusões, é a própria família, porque há uma certa intimidade para se expor quem está mais você próximo, é, né? a maior proximidade, você expõe quem você é. E na igreja a mesma coisa. Então acho que a gente tem que ter essa decisão de irmos para a igreja com vontade de sermos mais colaboradores, companheiros. Servir humildemente, né? Servirmos humildemente. E a maior lição para mim, né, de Jesus foi o momento do lava-pés, quando aqueles discípulos estavam contaminados com orgulho e egoísmo. Eu vou lavar os seus pés. Ele mostrou que não há diferença entre o Senhor e o servo, né? Que deve ter esse espírito. E é nesse espírito que a gente tem que viver em nossa sociedade. Eu só queria deixar esse adendo. Muito bom, pastor. Eu acho que vale a pena, né? Para quem está acompanhando o programa de hoje, a gente poder trabalhar nesse Pastor, nessa direção aí, o William Carey, ele não é muito conhecido hoje, mas ele foi o pai das missões modernas. Quando eu falo modernas, estou falando no ano 1700 e tal. Esse homem foi para a Índia, se sentiu chamado para a Índia, fez tanta coisa lá. É uma lista grande, eu não vou aqui nem ler, porque é muito grande. Serviu 41 anos na Índia, era um inglês, deixou sua terra para ir com a família, perdeu um filho, perdeu uma esposa. Desprendimento total. Que desprendimento aquele homem. E ele, no final da sua vida, depois de uma... Eu trouxe aqui para ler, mas é muito tempo. Mas ele fez muita coisa. E ele, quando estava morrendo, quis morrer lá. Quando ele estava morrendo, um pastor foi visitá-lo, o pastor Duff, falou para ele assim, irmão Carey, quantas coisas você realizou? E foi listando. Para, pastor Duff, por favor. Eu não quero que você fale que o William Carey fez isso ou fez aquilo. Eu só quero, por favor, me diga o que foi que o meu Salvador fez pelo William Carey. E ele passou balbuciando, aquele homem que era um tremendo trabalhador, não houve, eu acho que o missionário que tenha trabalhado mais que ele, ele balbuciava enquanto morria. A indolência foi um dos maiores pecados da minha vida. Como um homem daquele que deu a vida, ser indolente, preguiçoso, longe disso. E olha só o que ele permitiu colocar no túmulo dele, escrito na pedrinha dele.
William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, falecido em 9 de junho de 1834, um verme miserável, pobre, desamparado, em teus bondosos braços eu caio, Senhor. Nossa, que lição de vida emocionante, né? Humildade, né? Humildade. A pessoa que veio ao mundo para servir e representar bem a Cristo, Amém. né? Agora, nesta relação do cristão com o Estado, né? Esse é um detalhe do capítulo 13, que a gente precisa tocar também nesse ponto. Complicado. Como vocês veem esta relação? Aquilo que Paulo fala ali no capítulo 13, versos 1 a 7, pastor Lamarques. É interessante que Paulo vivia num governo extremamente pagão e cruel. Praticamente, eles eram subjugados extremamente ao governo romano. Mesmo Paulo sendo cidadão romano, ele estava sujeito às leis. Tinha um pouco mais de segurança por ser romano, mas era um governo cruel e muito injusto. E mesmo assim, Paulo sempre orientou para que os cristãos fossem um exemplo de cidadão. A cidadania não quer dizer que você tem que colocar Deus para depois. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você se torna um cidadão correto. E nós falamos hoje muito, aqui onde vivemos, na importância de sermos corretos com aquilo que precisa ser feito, com as leis do nosso país, com aquilo que as autoridades colocam como sendo decididas para nós seguirmos, né? Até que ponto a gente está conseguindo ser honesto na hora de estacionar o carro, né, na vaga que não é a nossa, que nós não deveríamos colocar ali. No momento de eu pagar os impostos. No momento de pagar os impostos, de nós seguirmos certas regras, às vezes, que são simples, né? Esses tempos eu estava na estrada e uma pessoa estava dirigindo na minha frente na faixa de velocidade, mas ela estava dirigindo muito devagar. Eu esperei um pouco para ver se ela saiu, não saiu, eu saí para o lado e ultrapassei. E quando eu passei, eu vi que ela estava falando no celular. E falava e digitava, falava e digitava. Eu pensei, puxa, além dela estar prejudicando o trânsito, ela está colocando a vida em risco. Mas o que estava se passando na mente dela? Essa lei no meu país existe, mas eu acho que ela não é importante para mim agora. Eu vou fazer do meu jeito, porque eu tenho condições de avaliar o que é seguro e o que não é. E às vezes a gente acha que uma coisa simples dessa não tem importância, mas vamos trazer isso para um modo mais abrangente. Eu, como cristão, como tenho me relacionado com o meu país, com as autoridades do meu país, eu tenho sido um problema a mais para essas autoridades ou eu tenho sido um serviço, né? Hoje nós trabalhamos muito, né, pastor, com a questão de servir. Temos um programa social que a gente desenvolve atendendo os mais necessitados e até catástrofes que muitas vezes a Igreja Adventista tem se prontificado em ajudar, em atender, mas e eu no meu bairro, na minha vizinhança, com os vizinhos do meu apartamento, na minha rua, quando estou dirigindo, será que eu sou um cidadão que demonstra que pratica o cristianismo? Mas esse imposto é injusto, a gasolina não sei quanto, mas eu vou agora ser desonesto porque está sendo algo... Vou desrespeitar as porque autoridades. exorbitante. Porque existe corrupção. Até como cristão, o que eu vou estar fazendo? Será que é certo isso? Mas aí é que a gente deve lembrar, né, que o conceito de governo é um conceito divino. Deus, ele ama a ordem, ele espera que as coisas sejam ordeiras. Então, o governo, ele age de acordo com as leis, deveria, pelo menos. O conceito é esse. O conceito de governo é um conceito divino, é um conceito universal. Você vê o conceito da gravitação, a lei da gravitação que rege os astros. A gente vê uma perfeita ordem na órbita dos planetas e tudo, e cada um girando onde deve girar e tudo obedecendo uma ordem natural. O governo é uma instituição divina. Paulo diz que os governos, eles são ordenados por Deus. Mas como, pastor? Como é que a gente pode acreditar nisso? Isso foi dito no tempo em que ele vivia, como nós já comentamos aqui. Paulo estava falando, vivendo sob um governo terrível, corrompido, né? Completamente absurdo em algumas ações que eles tomavam, e um governo que acabou até condenando o próprio Paulo à morte. Mas Paulo, ele respeitou o governo que estava governando o mundo, o império que estava governando o mundo naquela época.
É um conceito divino. Agora, em que circunstâncias nós não iremos obedecer o governo? Existe essa possibilidade? Existe. Quando esse governo, por exemplo, se contrapuser à Bíblia, à vontade de Deus, Suprema aos de Deus. princípios supremos da palavra de Deus. E aí vem o sim, texto, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, nesse sentido. exato, Né? Quando nesse Pedro sentido. fala aos líderes daquela época que desafiaram a ele a abandonar a Cristo, a negar a Cristo e até o prenderam por isso, né? Então, agora, quando eu me aproximo de Cristo, quando eu embarco no ônibus, né, para essa viagem, que é a santificação, naturalmente eu vou ser... Cristo sempre foi correto com os líderes daquela época. Ele sempre foi correto. Ele não fez nenhuma revolução, que até, aliás, se esperava isso, né? Ele respeitou, mas quando eles desafiaram a autoridade de Deus, ele se colocou ao lado do Pai. E aí envolve aquilo que o nosso manual de estudos está falando, que é também uma compreensão do que é Deus para a gente, do amor ao meu semelhante. Eu tenho que amar o meu semelhante, mesmo que ele não pratique a minha fé, desde que ele não faça aquilo que Deus deseja. O amor, ele está muito acima da prática do outro. Eu devo amá-lo porque ele é imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado por Deus e merece a minha atenção, o meu amor, e também merece o amor de Deus e o conhecimento da salvação. Certo. As relações sociais devem nos impulsionar para esse aspecto evangelístico também. Eu me relaciono para mostrar para ele que o que eu acredito, o que eu vivo, o caminho que eu ando... Uma tolerância, né, pastor? É uma tolerância. Mas não é um proselitismo, né? Exatamente. É uma tolerância. Eu vivo feliz para alcançar aquela pessoa também para Sim. o Senhor Jesus através da minha maneira de viver. Sim. Né? Às vezes discriminar as pessoas porque elas parecem, a aparência delas não é adequada como eu coloco, Exato. o ideal, tudo. Exatamente. Isso nos afasta. Jesus, no Evangelho, no ministério de Jesus, ele se aproximava de todos em todas as circunstâncias, né? E recebia todos, né? Agora, o verso 11 do capítulo 13, eu até pediria ao pastor Heber para ler para a gente, por favor, porque ele acaba sendo um divisor de águas aqui no nosso estudo, já que estamos encaminhando aqui já para o encerramento do nosso programa. E eu acho fantástico a forma como Paulo fala sobre o tempo que a gente vive, o que está prestes a acontecer. Por favor, pastor, eu queria que você lesse e até comentasse com a gente esse verso 11 do capítulo 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais cedo do que quando do princípio cremos. Ou seja, ela está próxima, a nossa salvação está próxima. E isso mostra para a gente que a nossa obrigação de vivermos o Evangelho, os princípios do Evangelho do Senhor Jesus, como Paulo está apelando aqui, vencermos o mal com o bem, fazermos o que Cristo fazia, é porque também vivemos um tempo emprestado, um tempo em que antecede a volta de Jesus e parece que estamos dormindo nesse assunto e precisamos ser despertados. Eu creio que é essa a ideia, né? É essa a ideia que ele está querendo passar. Pessoal, acorda, olha o tempo que nós estamos vivendo. Se ele disse isso há 2000 anos atrás, muito mais podemos dizer isso hoje. Porque nós temos o conhecimento e o cumprimento de muitas profecias que ainda não tinham se cumprido no tempo de Paulo. Estamos vivendo no tempo do fim, segundo o livro do Apocalipse. Exato. E Daniel também fala sobre isso, nos mostra essa realidade. Então, nós estamos vivendo muito próximos. Mesmo que a gente não venha aqui fazer um exercício de calcular o tempo da volta de Jesus, e nem devemos fazer isso, nós devemos entender que a morte é uma experiência, segundo a Bíblia, que é uma experiência de percepção muito rápida. Né? O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que quando uma pessoa morre, ela será na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar, e ela estiver sendo ressuscitada, a percepção da morte para ela foi de um fechar e um abrir de olhos. Não há sensação de passagem do tempo. O primeiro que morreu, segundo a Bíblia mostra, foi Abel. Isso já faz mais de 5.000 e, quem sabe, quase 6.000 anos que isso aconteceu. E ele morreu na fé, ele está na galeria dos homens de fé. Então, quando ele ressuscitar,
para ele terá sido um fechar e um abrir de olhos. Uma coisa muito rápida. E Paulo está falando aqui sobre esse evento, né? Para fechar ali o assunto do vencendo o mal com o bem, para a gente, para nós nos despertarmos do sono. Ele está falando da volta de Jesus mesmo. Ali é um apelo veemente. Olha, vocês não podem perder esse evento. É com esta urgência que a gente tem que viver, né, pastor Marco? Sim, e até eu digo assim, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, que é a promessa feita pelo próprio Cristo, a gente não pode pensar que a gente, claro, vivendo no contexto desse mundo afetado por todo o mal, né, do pecado, mas a gente não pode pensar que pela graça de Cristo a gente não consegue viver feliz. Né? Eu posso viver feliz em Cristo Jesus. Às vezes a gente fala muito de graça, canta sobre graça, ora falando de graça, mas a gente não vive a graça. A graça é o perdão de Cristo e a certeza de que Cristo está nos transformando e nos preparando com as suas vestes para nos encontrarmos com Ele, dia a dia. Isso é para você, para mim e para quem está nos assistindo também aqui, que tem talvez essa esperança. Esse mundo tem sido bastante desafiador para nós, mas hoje, na graça de Cristo, eu posso estar nessa condução, nesse ônibus, indo para a glória, indo para a certeza que logo verei meu Salvador. Verdade. Amigos, nosso tempo praticamente acabou. E eu tenho 30 segundos para cada um poder dar um destaque daquilo que achou mais importante no tema dessa semana, para a gente fechar o programa com os nossos telespectadores. Vamos começar com o pastor Heber, por favor. O que me chamou muito a atenção foi a maneira como a Bíblia nos recomenda para vivermos, né? Como Jesus viveu. Ele foi o nosso exemplo de fé, o nosso exemplo de vida, e nós devemos imitá-lo. E eu destacaria aquele texto: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que a mansidão, a humildade possa reger os nossos relacionamentos. Não é fácil porque nós somos naturalmente orgulhosos. Mas se a gente abrir o coração à ação do Espírito Santo, ele pode curar esse nosso orgulho. Com certeza. Pastor Heber, muito obrigado. É um prazer. A semana que vem a gente terá prazer de recebê-lo novamente aqui no programa. Com toda alegria. Obrigado. Muito obrigado. Lai. Pastor Marco, por favor. Renovação acontece pela graça e pelo poder de Jesus. E Paulo confirma isso, inspirado por Deus. Então vamos viver essa renovação, vamos viver a graça, vamos viver o privilégio de não nos conformarmos. Puxa, eu estou assim, acabou para mim, não. Renovação, promessa de Deus. Nós podemos ser transformados e viver verdadeiramente como Cristo quer e pode nos fazer viver. Amém. Um grande abraço a vocês, pastor, e muito obrigado, viu? A gente que agradece, pastor Marco. A semana que vem a gente se vê aqui no programa de novo, se Deus quiser. E muito obrigado pela sua audiência. A gente sabe que sem você aí em casa, esse programa não teria sentido. A gente agradece muito pela sua audiência e você pode interagir também com a gente através das redes sociais, do nosso blog, colocando as suas impressões sobre o programa Lições da Bíblia. A gente tem prazer em interagir com você. Fica aqui o nosso abraço, que Deus abençoe a todos vocês e a gente se encontra aqui na próxima semana com o último tema dessa temporada. Até lá!